Bem-vindos a mais um programa Vendendo a Sua Empresa. Eu sou a Priscila Rosa, sócia da Forteza Partners. E hoje o formato do episódio é um pouco diferente. A gente gosta muito de trazer ex-clientes ou clientes atuais para contar um pouquinho de como foi a experiência de venda da companhia, como é que foi o processo, a experiência que ele teve ao longo dessa jornada. E é com muito prazer que eu estou aqui com o Valdecir Bechel, acionista da OL Papéis, que a gente teve o prazer de assessorar. Tudo bem, Valdecir? Tudo bem, Priscila. Obrigado pelo convite. Ótimo estar aqui com você. Obrigado. Para dar um pouquinho de mais contexto para o pessoal que está nos assistindo, a Forteza foi assessora da OL Papéis e dos acionistas na venda para a Bracel, uma controlada do grupo RGE, uma empresa global de papel e celulose. E a ideia aqui hoje é entender um pouquinho, né, e contar para vocês como é que foi a experiência de venda da companhia, ouvir um pouquinho sobre a história da OL Papéis. Então vamos começar, Valdecir, conta um pouquinho a história da companhia, o que vocês fazem e como é que vocês estavam performando no momento que vocês tomaram a decisão ali de vender a companhia ou qualquer outra decisão estratégica. A OL Papéis é uma empresa que nasceu no estado da Bahia, em Feira de Santana. Foi fundada por Omar e Lincoln, as iniciais do nome que forma a OL, né? Omar e Lincoln. E isso já faz 15 anos, né? Uma empresa jovem, né? Ainda no mercado. Ela começou a crescer a partir de 2014, mais exponencialmente, né? Quando nós iniciamos investimentos na linha de produção de papel higiênico folha dupla, né? Nosso mercado, o mercado de papel higiênico sanitário, então nós produzimos papel higiênico folha simples, folha dupla, e também, desde 2018, produzimos fraldas infantis, né? A empresa é uma empresa da qual eu comecei a participar em 2011 como gerente administrativo financeiro, e em 2016 os sócios fundadores me convidaram para fazer parte da sociedade. Então hoje somos 3 sócios, né, na companhia. De fato é uma empresa que de 2014 para cá cresceu numa base de 30% a 35% a cada ano, no mercado em que cresceu não mais do que 6% ao ano, né? Então a gente cresceu fortemente alavancado, mas também sempre com foco muito, Priscila, de reinvestir tudo que a gente tinha de incentivo fiscal, tudo que tínhamos de resultado financeiro, os lucros na companhia, né? Que às vezes vai muito contramão de muitas empresas no Brasil, em que o empresário acaba tirando muito dinheiro da pessoa jurídica e alocando na pessoa física. Esquece, né, dos investimentos. Esquece dos investimentos. Então, essa foi uma decisão muito acertada dos sócios, né, dos fundadores, em que sempre investir na companhia, imaginando que no futuro ela pudesse trazer mais recursos na pessoa física, né? Então, nosso crescimento é um mercado muito dependente de commodities, né? É um mercado fortemente influenciado pelo preço das commodities, tem muitos altos e baixos, mas nosso mercado é unicamente nordestino. Nós temos poucas vendas em outras regiões. Nosso foco mesmo é no Nordeste, onde hoje pode-se dizer que o Nordeste é o segundo país na América Latina, né, em população, depois do próprio Brasil. O Nordeste tem 55 milhões de consumidores, então nossos produtos atingem todas as classes sociais. Mas nós temos produtos da classe C, D e E e temos produtos da classe A e B, né? Então nós crescemos em cima, basicamente, desse cenário, né? Vocês em tão pouco tempo, né, por 15 anos, é uma empresa jovem, né, atingiram uma posição de liderança ali no Nordeste, né? Estava ali entre o primeiro e o segundo player. Então é realmente uma história fantástica de crescimento muito acelerado. E foi aí, eu acho que nesse contexto que a gente se conheceu ali em final de 2021, vocês estavam voando, né, crescendo muito, receita. Obviamente, como você falou, que vocês são uma empresa exposta a commodity, sempre sofre ali a margem de flutuações conforme o preço da celulose. Mas conta um pouquinho, né, a decisão de olhar algumas alternativas estratégicas, e por eu ter te assessorado, eu sei que na época, né, que a gente se conheceu, não era só uma venda de empresa, né, vocês também estavam buscando, olhando a opção de captação de recursos para alavancar esse crescimento. Então, como é que foi, né? Vocês estavam crescendo pra caramba, uma posição de liderança no Nordeste. Como que foi qual motivação que vocês tiveram para ir em busca de alguma alternativa estratégica? De onde veio essa ideia e esse sentimento? Então, nós, como eu falei anteriormente, a gente sempre foi muito alavancado. Então, nós sempre crescemos em cima de alavancagem, de financiamento, principalmente de máquinas e equipamentos, né?
apostando no negócio e crescendo. Então a gente sempre foi muito desafiado ao crescimento ano a ano para poder honrar com todos os nossos compromissos. Chegou um momento em que era necessário buscar novas alternativas, né? A primeira opção que nos veio à cabeça foi tentar buscar um fundo de investimento, um fundo de private, né, que pudesse aportar algum recurso na companhia e a gente continuar investindo, porque nós sempre olhamos muito para o mercado, né? Acho que esse é um diferencial também da OL Papéis, que nós cuidamos, obviamente, da questão da gestão industrial, investimentos fortes em tecnologia, mas sempre de olho nesse mercado. O mercado nordestino tem ainda muitas oportunidades. Então nós vimos essas possibilidades de crescimento ainda, mas nos faltava a capacidade de investimento já nesse período que você comentou, 2021. Então uma das alternativas foi buscar a possibilidade de um fundo de investimento. Como nós somos expostos muito a commodities, não é muito... Os fundos de investimento não olham com muito bons olhos, né? Acho que você pode falar um pouco mais sobre isso, mas nesse mercado de commodities, essa dependência tem alguns acaba... desafios, né? Tem alguns desafios. Então a gente começou a ver que não teríamos muito êxito na busca de algum fundo de investimento, e foi quando nós fomos abordados, né, por um grande player do mercado interessado em olhar a nossa operação, né, para a aquisição da nossa operação. O que ocorre hoje no segmento tixo, né, que é o segmento de papel higiênico sanitário que atuamos? Está ocorrendo uma grande concentração, né? E uma verticalização também. Os grandes players do mercado, Suzano, a Bracel, a CMPC chilena, são grandes grupos que produzem a celulose, então ela tem desde a floresta e agora estão verticalizados e produzem até o produto final, que está na gôndola para os consumidores. Então, e nós compramos a celulose desses grandes players, então eles têm um diferencial de custo. A verticalização traz uma competitividade que não acaba tendo desequilíbrio, né? Uhum. Se a gente for querer concorrer com esses grandes players. Então, diante disso, fazia sentido a gente olhar e aí eu acho que é onde entra a contratação da Forteza, por conta de nos assessorar no processo, né? Já que a gente tinha mais de um player até interessado, né? Mas assim, eu acho que empresário nenhum toca uma empresa pensando em vender, né? Então para nós nós não imaginávamos, né? A gente até cogitava entre os sócios, no futuro e tal, mas assim, acabou batendo na porta uma oportunidade precocemente que a gente não poderia deixar de analisar, né? A gente costuma dizer que o mercado que está se consolidando é bom você aproveitar em vez de desafiar, né? Então tem alguns casos que isso se aplica muito bem. E assim, você comentou, né, da sociedade, né? Já para quem está nos assistindo. Então, vocês são em 3 sócios, vocês não são familiares, então são conhecidos, amigos, né? Se tornaram amigos. Como é que foi essa questão de discussão societária acerca desse assunto? Vocês já estavam alinhados desde o começo? Ou você sentiu que alguns estavam mais alinhados do que outros e foi tendo um alinhamento maior ao longo do processo, né? Que a gente sabe que dura alguns meses. Ou desde o início vocês já tinham um alinhamento completo? Como é que foi essa questão societária? Acho que foi muito construtiva, assim, né? Por um lado a gente estava alinhado, né? A gente estava alinhado nas opções e era muito assim. Para nós era tudo novo, né? O mercado que a gente não é o nosso core business, né? Então, mas a gente foi aprendendo e foi alinhando ao meio do caminho, porque você bem sabe, a negociação tem altos e baixos e tem alguns momentos que você tem vontade de chutar o pau da barraca, né? Desculpa a expressão, mas assim, então tem que ter muita resiliência, paciência, bom senso, muita razão acima da emoção para saber contornar aqueles momentos. Mas eu diria que entre os sócios a gente estava bem alinhado, né? Não era um puxando para um lado, um para o outro. A gente discutia muito, analisava os prós e contras levantados pelos 3 sócios e tomava um norte que era comum aos 3. Então, acho que isso ajudou bastante, porque até o final a gente estava bem alinhado. E contando um pouquinho mais do processo, né? Então, vocês contrataram um assessor, no caso, a Forteza, e conta um pouquinho como é que foi o processo de preparação antes da gente ir ao mercado. Você achou uma etapa importante do processo, né? Qual a importância que você acha, se puder dar uma dica para alguém, dessa etapa de preparação
eu acho que para o caminhar do processo como um todo, né? Na verdade, assim, eu acho que a maioria das empresas, e principalmente no nosso caso que cresceu muito rápido, você acaba focando muito em produção, em mercado, e não é que você não esquece, mas você tem que focar também na tua organização societária, né? Eu digo assim, processos, controles, instalação de um bom ERP, pessoas, né? Porque você tem que ter um time bem desenvolvido, de alta performance. Então, eu diria que uma dica, né? Você sempre olhar as duas pontas, né? Você tem que crescer, mas você tem que também pensar na sua organização. Porque é normal, toda empresa tem algum passivo, né? É difícil, né? Quem não tiver passivo, atire a primeira pedra, né? Então, mas assim, no decorrer do tempo, e isso ficou muito comigo também, era muito minha função, de ir organizando a empresa em todos os aspectos, né? A parte ambiental, a parte de processos, a parte contábil, controladoria, a gente criou nesse período, contratamos um ERP, então não estava tudo perfeito, mas evoluímos muito rapidamente, eu acho, né? Então, acredito que ao final a gente reduziu bastante os riscos, fazendo um diagnóstico que até vocês nos ajudaram, né, nessa preparação e foi bem positivo. Vocês fizeram uma lição de casa super bem feita. Antes da gente entrar, vocês são uma empresa, né, super organizada. E assim, a gente passou por uma fase de diligência super extensa com comprador estrangeiro, que é super minucioso. Você, eu acho que nunca tinha passado por isso antes, né? Então, como que foi essa experiência de diligência? O que você viu de novo, né? E quais são as lições aí também, de novo, para quem está pretendendo entrar num processo ou considerar um processo, o que você daria de dica? O nosso processo de due diligence foi bem denso, né? Na verdade, muitos detalhes. Eu conheço muito da OL Papéis, conhecia tudo que foi diligenciado, eu tinha ciência, né? Mas a profundidade da análise foi muito grande, né? Então, foi muita informação que a gente teve que buscar, teve muita informação que a gente teve que constituir, informações que a gente estava um pouco desgarrada, né? Cada um com um pouco de setor, mas eu acho que foi, no final, acabou que a gente teve que envolver algumas pessoas estratégicas, né? Então, isso foi algum momento que não tinha mais como ficar somente na minha mão, porque até um determinado momento eu tocava sozinho. Mas chegava um momento que você tinha que envolver outras pessoas estratégicas, então é aquele desafio. É um processo que a gente iniciou lá final de 2021 e nós concluímos em janeiro de 23, né? Então, desde a contratação. Desde a contratação de vocês, Então, acaba que nesse período você tem uma empresa para tocar, né? Nós estamos lá tocando uma empresa que precisa ter desempenho, que precisa vender, ter seus resultados, e ao mesmo tempo você tem uma diligência pesada. Então, você tem que cuidar para que aquela informação não vaze, para não influenciar no teu time nem nos seus clientes. Então, 2022 foi bem desafiador nesse sentido. Mas a gente chegou vivo, né, ao final. Mas assim, por um lado, o resultado final foi um diagnóstico, um raio-x bem extenso da companhia, né? Se tinha algo que a gente não sabia, apareceu, né? Nesse momento da diligência. Tudo contornável. Tudo contornável, né? Tem, claro, algumas situações que você tem que regularizar e foi o que aconteceu conosco, né? Mas acredito que foi um aprendizado muito grande para nós da companhia, para mim também, participar dessa diligência. E na fase de negociação, né, que também foi uma fase super densa e você acompanhou super de perto, né, cada minuto da negociação. Então, óbvio que a gente falou de vários aspectos que deveriam ser novos para vocês. Então, a gente está falando aí de cláusulas de indenização, garantias, até o próprio não compete que vocês já conheciam, mas o formato que ele aparece ali numa negociação, né, nos contratos definitivos, ele é diferente. Qual que é a importância que você viu de ter, né, um bom assessor jurídico do seu lado e um assessor financeiro que conhecia todos os aspectos da negociação desde o começo e também, obviamente, conhecia muito bem a companhia por ter acompanhado, né, desde o início do processo, feito um bom diagnóstico e tá ali respirando o negócio junto com vocês? É essencial, né, Priscila? Porque não é o nosso negócio, né? Nosso negócio é produzir, vender, ter resultado, continuar crescendo, expandindo.
Então, você tem que ter uma assessoria financeira que te passe confiança, que é o caso, né? A Forteza nos passou isso, então a gente nos via em vocês na mesa, né? Vocês estavam do nosso lado, obviamente, vocês estavam brigando pelos nossos objetivos e o que a gente definia de estratégia e aonde a gente queria chegar, de objetivo. E, por outro lado, também um escritório jurídico que desse suporte e nos dá a segurança de que, como diz o nosso jurídico, contrato bom é aquele que fica na gaveta, né? Então, é um contrato que a gente não precisa tirar depois para utilizar. Então, é de suma importância. E assim, não tem como, eu não vejo como um empresário fazer esse processo, porque primeiro que tem alguns momentos que, do outro lado, você também tem uns advisors preparadíssimos, né, ainda mais de grandes companhias, e também com um jurídico bem preparado. Então, para brigar com as mesmas armas, a gente tem que estar bem assessorado. E também tem alguns momentos críticos, né, Priscila? Alguns momentos que nós, como empresários na mesa, não dá para bater na mesa, né? Vocês podem bater na mesa por nós, então isso... Bater na mesa que eu digo assim, em alguns momentos tem que ser um pouco mais duro, porque nem tudo é amém, né? Em situações que a gente, numa negociação como essa, você acaba flexibilizando alguns pontos, o comprador também. Então, se existe o interesse do comprador e do vendedor em fazer negócio, ambos vão flexibilizar, vão chegar num consenso. Então, a gente não foi inflexível, em alguns momentos sim, mas também do lado do comprador não. Mas é essencial você ter A gente está bem tranquilo, assim, pela assessoria que a gente teve, tanto financeira, através da Forteza, como do jurídico nosso. E essa questão de ser um comprador estrangeiro, né? A gente viu algumas idas e vindas, a gente acaba sendo um pouco mais moroso, né? Em questão de tomada de decisão. Como que vocês passaram por isso, né? O que vocês acharam dessa experiência? Foi desafiador porque, primeiro, a tomada de decisão, ela demorava para voltar, né? Então era uma angústia, né? Porque atravessava o oceano, dependia da resposta e fuso horário e tal, então era... O fuso horário não ajudou em nada. Não ajudou em nada, então tinha essa questão, né? Mas assim, eu acho que foi desafiador, também foi um aprendizado, né? A gente ter paciência, eu acho que em alguns momentos você tem que ter paciência. Passa alguns momentos que você... Poxa, teve várias noites que eu não dormia e ficava pensando, pô, perdemos esse deal, já foi, né? É uma montanha-russa. É uma montanha-russa. A gente brincava que acordava dono da UL e dormia assim, vendendo a UL e no final, então, assim, foi um processo bem desafiador, mas ao final foi interessante. Eu particularmente aprendi muito como profissional. Né, não conhecia pouco do processo de M&A, né? Muito desafiado pelos bancos, né? Porque sempre os bancos, nos contatos que a gente é bem bancarizado, né? Então tive muito contato com os setores do banco nesse sentido, mas assim, nunca me aprofundei como aconteceu com vocês. E como você falou, eu participava de todas as reuniões, né? Sim, então eu estava por dentro de tudo o que acontecia e às vezes sofria nos bastidores também, porque alguns momentos você tinha que ter paciência, resiliência e imaginar que aquele problema ali ia ser resolvido, a negociação ia avançar e a cada round, vamos dizer assim, era uma vitória, né? Porque às vezes surgem no meio da negociação, alguns posicionamentos do comprador ou do vendedor que você acredita que aquele negócio já não vai mais evoluir. Normal, né? É normal. Questões deal breakers. Deal breakers. Você já ouviu algumas vezes. Né? É. E até falando um pouquinho sobre isso e linkando com o ponto que você conversou de a gente via muito a gente em vocês, né? Vocês estavam ali nos representando e quando era para brigar, né? Vocês brigavam por nós. Tem muito essa questão também linkada ao período de transição, né? Que eu acho que é a próxima pergunta que eu queria fazer para você. Agora, você acabou de vender a companhia, você está num período de transição que a gente negociou, né? Para você ficar como executivo por algum tempo, né? E claro que você quer ter um bom relacionamento. Você não quer brigar na mesa pré-closing para depois você estar lá do lado, né, trabalhando com o pessoal. Então, acho que essa questão do assessor também ajuda muito a blindar você, né? Ajudou bastante a blindar vocês, para vocês continuarem tendo um bom relacionamento, dado que vocês estão agora dentro da companhia trabalhando com eles. E eu acho que a pergunta sobre a transição como é que tá essa sua cabeça e como é que você tá trabalhando isso? Porque você vai mudar muito de papel ali, né? Um dia você era dono, você tomava as decisões,
assinava pela companhia e agora você começou, né? Vai começar agora a ser executivo, né? Como é que tá como que você tá encarando isso? Boa pergunta. Eu e o Omar vamos ficar, né, por pelo menos até 2 anos, né, para auxiliar na transição e vamos ter os papéis já definidos, obviamente, como você pontuou, não somos mais representantes legais, mudam os papéis, né, e para nós vai ser um aprendizado, né, como falando com o Omar, ele disse assim, a ficha não caiu, né, porque quando você é dono é meio delegado, né, você manda aprender, manda soltar e faz o que quer, né. E agora não, você volta a se reportar a alguém, né? No meu caso, eu, na verdade, já me reportava antes, então é mais tranquilo. Acredito que para o Omar talvez seja um desafio maior, porque mas assim, eu acredito que é um aprendizado e eu acho que o que você falou de blindagem é interessante, porque de fato é ruim você brigar em termos na mesa, né, com o teu comprador e depois estar lá do lado com trabalhando ele. junto. Mas assim, a gente está aprendendo, para nós vai ser um aprendizado, porque assim, é uma multinacional, os processos são diferentes, né, do que a gente tem hoje, né, a tomada de decisão, os reportes, a forma de olhar o negócio também é diferente, né, então eu acho que isso vai ser muito positivo. Vamos ver no dia a dia, mas assim, a gente já está numa transição aí desde janeiro, né, quando nós fizemos o signing, aguardando a aprovação do CAD e o cumprimento de algumas condições. Então, a partir do closing, do fechamento, a gente vai estar mais ativamente como consultores, vamos dizer assim. Mas nós estamos lá no dia a dia e sugerindo e questionando como vai ficar. Porque a gente tem um carinho pelas quase 900 colaboradores que estão lá. A gente conhece muito da empresa. E eu acho que o lado do comprador também tem isso, né? Eles querem garantir que a empresa não caia o seu rendimento, continue crescendo. Então a presença de pelo menos 2 dos 3 sócios, né, nos nossos papéis executivos, auxiliando, eu acho que é de suma importância, né? Porque traz o time também, o time fica mais tranquilo, sabendo que nós estamos lá ainda para ajudá-los a fazer a transição. E para o comprador também é positivo porque pode contar conosco para a solução de alguns problemas e enfim, garantir que a companhia vai continuar crescendo como ela vem crescendo nos últimos anos. E, Valdecir, você comentou que a OL estava crescendo muito no momento, né, que vocês iniciaram o processo. Muitos empresários pensam, quando eu estou crescendo muito, eu acho que eu não vou vender a companhia agora, né? Tenta quase que acertar o momento ideal, mas sempre tem esse pensamento, eu estou crescendo demais, então eu vou esperar um pouco, capturar esse crescimento, e depois eu vendo, né? O que você tem para falar sobre isso? Priscila, esse acho que foi o maior dilema nosso, porque assim, não existe o momento ideal, né? Não existe, porque quando você está crescendo, você fica imaginando, não, se eu esperar mais 1 ano, se eu esperar mais 2 anos, aí eu vou capturar um valor maior. Mas assim, eu acho que você não pode olhar para o curto prazo. No nosso caso, não fazia sentido olhar para o curto prazo. Se olhar para o curto prazo, você vê que tinha que esperar mais um pouco. Mas quando você olha para o longo prazo e vê os desafios que vêm do mercado verticalizado e de concentração, aí você começa a questionar, poxa, mas será que esses compradores vão ter interesse lá no futuro ou não? Então, a nossa decisão foi muito racional, assim, muito ligado ao propósito dos sócios também. Eram 3 sócios distintos, não somos família, somos amigos, né? Criamos uma relação de amizade. Então, acho que o que ajudou foi que o propósito dos 3 sócios estavam alinhados. Então, a gente discutia muito sobre isso, qual é o momento certo. Eu digo que não existe o momento certo. Assim como perguntar, e o valor foi justo? É difícil também, você sempre quer mais, né? Mas você sempre quer mais, mas eu acho que é o valor que a gente tinha como objetivo, nós atingimos, né? Então, mas não existe o momento certo, não existe. É muito de propósito, de feeling, porque não adianta você estar crescendo muito e de repente você sabe que vai vir uma curva depois de estabilidade ou até de decréscimo. E aí, se nesse momento você quiser vender, talvez você não tenha mais comprador, ou você não tenha aquela pujança que pode brilhar o olho do comprador. E até tentar convencer o comprador de que o futuro vai ser um crescimento brilhante, quando os últimos 2, 3 anos a companhia está andando de lado ou crescendo pouco, é muito mais difícil, né? Agora, quando você está num crescimento histórico muito acentuado, a gente provar para o comprador que a gente ainda vai continuar crescendo é muito mais fácil e mais crível, né? Então acaba sendo
o momento mais ideal, né? E uma última pergunta que eu queria fazer é para alguém que está considerando contratar um assessor para analisar algumas alternativas estratégicas, né? Seja venda, captação de recurso. Quais são os critérios, né, que vocês utilizaram ou quais dicas você daria para essa pessoa na hora de escolher um assessor financeiro? Priscila, eu acredito que seria muito ter informações dessa assessoria, né? Ter uma referência, né? No nosso caso, nós conhecemos vocês através de um outro parceiro, né? De relacionamento, que já conhecia vocês. Porque você precisa ter uma relação de confiança, né? Então, foi muito positivo, né? A gente, como eu falei anteriormente, se via vocês defendendo os nossos interesses, nossos objetivos e sempre muito alinhados, nos ajudando a resolver os entraves para a gente, em algum momento, que a gente poderia ter um deal breaker ou talvez a negociação não evoluir, né? Então, acho que a referência é importante, saber o que aquela assessoria já fechou de negócios. Eu acho que olhar também quem são as pessoas que estão atrás, né, à frente da assessoria. Acho que é importante saber o que eles já construíram no mercado ou como assessores, né? E também na área financeira, na área jurídica, aliás, acho que também é importantíssimo, né? Você ter referências de bons escritórios que possam te assessorar. Basicamente, eu acredito que seja as posições para se levar em conta, né? Referências, as pessoas que estão à frente da assessoria, né? E a vão participar do transação. E a empatia, né? Porque no caso de vocês nos visitaram, mesmo assim a gente tem um mandato, né? Assinado. Então, assim, é muito aquela empatia do primeiro contato, né? De a gente... O santo bater. O santo bateu, Então, a gente, claro que buscou informações, mas também foi recíproco. Eu acho que o relacionamento a gente sai dessa relação até como amigos, né? Com a gente certeza. Pode ter um relacionamento assim futuro, né? Enfim, vai Com que a gente certeza. cria outra empresa e quer vender também, Isso aí. né? Eu até ia perguntar sobre isso. Bom, mais uma história incrível de sucesso que a Forteza teve o prazer de acompanhar desde o início. Valdecir, obrigada pela sua presença, pela sua contribuição, por dividir aí com todo mundo um pouquinho da experiência que vocês tiveram nesse processo. Eu que agradeço. Esse foi mais um programa Vendendo a Sua Empresa. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando a gente nas redes sociais. E até o próximo programa Vendendo a Sua Empresa.